Umbanda e Candomblé só mexe com macumba. Mano, pelo amor de Deus. Eu me chamo Daniel Gonzaga Costa, tenho 50 anos de idade. Eu sou sacerdote de religião de matriz africana, ou seja, o Candomblé. Estou aqui para conversarmos, bater um papo e quem sabe esclarecer dúvidas. Qual a diferença entre pai de santo e sacerdote afro? O termo pai de santo era usado bastante em décadas atrás, se assim a gente pode dizer. Sacerdote afro já é um termo contemporâneo, ou seja, mais atual. Porém, ambos executam o mesmo ofício de prestar serviços à sua comunidade, a todos aqueles e todas aquelas que vêm em busca de alguma orientação ou até mesmo consultar os orixás através do oráculo Iridiologum, Opelê, Ikim, Obi, que são aí alguns oráculos africanos. Vejo uma galera dando uns furos em relação a falar de candomblé aqui no Twitter. Complicado, porque nota-se que a galera não sabe nada mesmo além do básico, feijão com arroz. Como foi falado aqui que é no Twitter, a gente diz que Orixá Exu é o dono da comunicação. A gente diz que Orixá Exu também ele supervisiona o caos e a ordem. Então, referente a esse comentário, possa ser que alguns estejam em caos e outros podem estar em ordem. A gente sempre entrega para o dono da comunicação. Mas se tiver já fazendo feijão com arroz, também ajuda, porque a gente precisa de fato de promoção, de que falem e revele sobre as verdades dos orixás. Querendo marcar uma reclamação com os guias de meu pai de santo, porque hoje eu sofri na gira. Como é que pode cantar para preto velho e só depois para caboclo? Eu quase entrei no chão para segurar a energia da preta velha. Ninguém me falou que incorporar era difícil assim. Reclame sim. Mas reclame por você estar viva ou vivo e poder estar sentindo essa energia. Fala, pai, mãe de santo, eu vim reclamar. O pai de santo vai falar, nossa, eu vim reclamar? Sobre o quê? Sobre a gira. Nossa, a gira, o que aconteceu na gira? Olha, como é difícil incorporar, como é difícil vibrar, mas como é tão denso, como é tão vivo, como é tão visceral chegar a isso. Faça uma reclamação positiva. Vamos ressignificar a palavra reclamação também. Aconselho que quem queira estudar sobre religiões afro-brasileiras, que procure um sacerdote religioso, Umbanda e Candomblé, não se aprende na internet. É vivência em terreiro. Também concordo com a vivência em terreiro. Também concordo que temos que ler. A internet possibilitou bastante a divulgação, a informação. Nós temos vários órgãos que falam de fake news atualmente. E está em nós também combatermos as contra-informações. Mas livros, apostilas, internet são bem-vindos para a historicidade. A vivência já está falando aqui. É no terreiro, é na praxis. Mas os dois podem caminhar juntos. Vou pôr minha terapeuta, minha taróloga e um pai de santo num grupo de WhatsApp. E eles que se conversem e resolvam a minha vida. Maravilhoso! Eu tenho em minha casa terapeutas, tarólogos e tarólogas, psicólogos, psiquiatras. E é rico.
A gente tem na nossa sociedade muito falado que você precisa tratar do bio, psico, social. E eu acrescento o espiritual. Então cabe sim o Pai de Santo. Aí, cabe. Muito bom, muito bom. Resolveremos essa vida da melhor maneira assim, conversando. Eu sou de origem afro e judaica. Sou sacerdote de Umbanda e contra o sacrifício de animais. Acho que o erro é colocar todos os praticantes de Umbanda, Candomblé e Quimbanda como praticantes de sacrifício animal, porque não é bem assim. Ele diz aqui que é de origem afro e judaica. Lembremos que no judaísmo tem sacrifício animal. Essa Umbanda contemporânea, embranquecida, talvez hoje vegana, não há esse sacrifício que estás nesse comentário. Porém, na Umbanda, que se a gente pegar o termo, é um termo do continente africano, nós veremos os sacrifícios. O que a gente precisa se informar é o porquê que demonizaram, olha a palavra, demonizaram, que não é de matriz africana essa palavra, o porquê demonizaram o sacrifício. Eu acredito que isso está mais em jogo do que ser contra ou a favor do sacrifício, porque é de Umbanda, ou porque é de Candomblé, ou porque é judaico. E eu acredito que precisamos rever alguma coisa nesse sentido aí, inclusive com os sacerdotes. Contra, eu acho uma palavra muito forte. Tenhamos cuidados, senão isso veio mais para nos dividir, separar, do que para juntar. Eu acho preocupante a quantidade de pessoas de religiões de matriz africana que acham que Candomblé é uma religião africana, ou que a Umbanda é a única religião originalmente brasileira. O Candomblé, ele foi criado aqui. Seus parâmetros nasceram aqui no Brasil. Em África é chamado de Ixexê Laba, que eu digo que os nossos mestres, os nossos doutores africanos na diáspora aqui no Brasil foram sentindo o clima, a vegetação, o ambiente, e assim foi formando o Candomblé, até mesmo olhando para o que eles tinham em África, que é o Ixexê Labá. Quanto a Umbanda, dizer que a Umbanda é originalmente brasileira, sim, a Umbanda também nasce aqui. Contudo, ela é bem mais nova. A Umbanda vem aqui nos idos de 1900. Se pensarmos que o Candomblé da Barroquinha está lá em 1700, olha só a diferença. O que não pode ter é esse que eu quero chamar, na verdade, de racismo. As divindades provém de África e nasce no nosso agreste, aonde foram deportados os nossos escravizados, os nossos ancestrais. A Umbanda vem do eixo Rio de Janeiro, São Paulo. É de suma importância analisarmos isso. Há livros, teses boas a respeito do nascimento, do surgimento da Umbanda e também todo o seu preconceito e racismo que existe. Umbanda e Candomblé só mexe com macumba. Mano, pelo amor de Deus, respeita a religião do próximo, né? Que mané macumba? Vai estudar. Bem, eu sempre falo para o meu público para tomarmos cuidado com a mudança das palavras. Quem está por trás, quem está manipulando a mudança daquela palavra.
Nós sabemos que macumba é um instrumento, simplesmente um instrumento de madeira. Para se tirar ali a sonoridade, você cantar ou dançar, porque o povo de matriz africana é muito ligado à música. A gente sempre diz que a gente canta rezando e reza cantando. Eles são para nos encantar, cantar e rezar. Diferente de ser macumba, com essa forma de falar que é uma coisa má. Sempre digo, a gente não trabalha com mal e nem com bem. A gente trabalha com situações de ação e reação. Má, boa, mal, bem, pertence às religiões abrâmicas, mundo cartesiano. Quem diz que pessoas brancas não deveriam estar no candomblé? Evidentemente, nunca se preocuparam em entender como se dá o processo de formação das comunidades de terreiro ao longo da história. Se eu parto da ideia que a civilização, que o mundo começou em África, todos então descendem dos africanos. Eu, em minha casa, eu tenho filhos brancos, pretos, amarelos, vermelhos, como queiram entender. E eu sempre vou dizer a eles, e digo, uma palavra, uma expressão africana, akoabo, omouale, seja bem-vindo. O filho retornou para casa. Isso é para branco, amarelo. Basta ele ter a consciência do que aquilo que nós estamos ensinando e passando a ele. Tanto que a gente vai chamar de omouale, filho. Filho retornou para casa. E quando a gente diz isso, que casa é essa? Aquela casa onde a ciência, inclusive, atesta que o mundo começou em África. É assim que eu vejo. Eu não consigo entender quem se diz apaixonado por samba e é preconceituoso com religião de matriz africana. É a maior contradição de todos os tempos. Eu sempre digo, temos que procurar entender e compreender o que está por trás de tudo isso. Quem é que está manipulando esse jogo? De fato, o samba e as religiões de matriz africana reúnem o batuque, o cantarolar, os lamentos. E aí a gente fica a pensar, por que fulano é do samba, mas não gosta de candomblé, de umbanda? Lembra daquela palavra, macumba? Não está no samba, né? O samba é mais comercial. Lembrando também que ele já foi perseguido. Mas aí deram uma cara, uma revestida, uma embranquecida, para essa coisa ficar mais favorável financeiramente também. Quanto à religião, aí a gente tem as religiões dominantes trabalhando pesadamente em cima de todas as formas. Então é importante pensar isto sim, mas refletir que por trás disso está em jogo o que o sistema coloca, de dividir. Já pensou? O povo do samba e o povo de religião africana junto, com aquela família de candomblé como a gente pensa, é força. Logo vai começar a provocar. E aí quem é o dono da pizza não vai querer dividir pedaço com ninguém. Vamos entender quem está por trás.